Meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 27 de junho de 2021. Hoje é domingo. Nós estávamos fazendo a consagração. E aqui eu venho fazer mais um vídeo para dividir com meus irmãos e o mundo as revelações e as visões que eu tenho tido junto ao Espírito Santo de Deus e as experiências que Deus tem me dado, e sempre fazendo da maneira que o Espírito Santo me revelou, falando: tudo que eu te revelar, tu mostra que está escrito, porque muitos pregam não prova nas Escrituras. Amém? Então, meus irmãos, eu quero falar com meus irmãos aqui que eu estava aqui em casa semana retrasada e o meu espírito foi elevado entre o céu e a terra. Eu vi uma nuvem carregada e aproximando de uma serra alta, e quando eu olhava naquela nuvem eu via descendo vários principados em cima daquela nuvem, e quando eu olhava sobre a terra eu via sombras que começavam a correr, mas milhões de sombras, como se fosse a sombra do meu corpo, quando eu e você andamos na claridade da luz. Aquelas sombras saíam correndo e elas tomavam posição de sentido, como se fossem soldados, para ouvir aquele principado falar com elas. E ali eu começava a ouvir aquele principado falando, para aumentar tudo que tu imaginar, que nós vimos de 2018 até 2021, hoje, até hoje, o exato momento de 27 de junho de 2021, para aumentar tudo enquanto é prática mal, ruim, reprovada por Deus na face da terra. E eu escutava o principado dando ordem para aumentar homossexualismo, lesbianismo, para aumentar roubo, furto, traição, mentira, droga, em tudo enquanto é a área da vida do ser humano que tu imaginar. Desde a hora que você levantar da tua cama, dentro da tua casa, na igreja, no teu trabalho, em vários lugares, em várias instituições. Meninas de 9, 10 anos encurtar mais a roupa, da sua nudez aparecer, como se fosse uma mulher adulta. Você tem noção do que é isso? Uma corrupção generalizada em meio à humanidade? Mas só que tem um porém nisso aí. Deus, ele vai tratar com a humanidade igual tratou com Sodoma e Gomorra. Deus, ele vai tratar com a humanidade igual tratou com o mundo antigo de Noé. Muitos não estão entendendo porque estão parecendo buracos misteriosos por aí. Mas Deus, o Espírito de Deus me revelou, eu vi a terra toda trincada. Embaixo dos nossos pés existe atividade vulcânica em movimento, isso quer dizer magma. Aí, isso quer dizer o quê? Que a terra ela já está sentindo os sintomas dos nossos pecados. Porque os nossos pecados estão subindo as narinas de Deus e estão fedendo. Então Deus vai tratar com a humanidade como tratou com Sodoma e Gomorra. Aí você fala, então prova. Eu vou provar naquilo que Jesus deixou em Mateus 24. Porque eu vi cair no fogo desse céu, há uns dias atrás, fiz até um vídeo, e logo depois o Espírito Santo veio e me trouxe. Quando eu via de novo, eu falava assim, eu profetizei isso. Por que eu profetizei? Porque eu ouvi do céu e falei. Isso é uma profecia. Quando alguém ouve da parte do Espírito de Deus e ele fala. Mas se eu falo de mim mesmo, não é uma profecia, é uma mentira, é uma falsa profecia. Mas vamos lá em Mateus 24, eu vou provar para os meus irmãos que o próprio Jesus profetizou isso e tem revelado isso aos seus pequenos. Olha o que a Bíblia diz. Olha, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo.
E Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Jesus mostrando: em verdade, verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Você vê que o próprio Jesus profetizou sobre a destruição dessa terra. E Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade, verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis guerra, rumores de guerra. Olhai-vos, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas em todas as coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e aos outros se aborrecerão. Surgirão falsos profetas, e uns aos outros enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Amém, igreja? Então vocês podem ver que o que está em Mateus 24 é exatamente o que o Espírito Santo me revelou. Embaixo dos nossos pés existe atividade vulcânica em movimento, magma. Por isso que estão aparecendo buracos misteriosos. Por que que Jesus falou que ia haver terremoto em vários lugares? Fome, peste, tudo isso nós estamos vendo. Tudo isso. Por que que o Espírito de Deus tem me mostrado as coisas nos mínimos detalhes para mim entender as Escrituras? Por que que eu vi o principado descendo dos ares na nuvem, dando ordem aos espíritos dominadores? Aí Jesus aqui fala aqui, ó. Porque muitos vão de vir em meu nome, aparecerão o quê? Falsos profetas. Por que que eu falei que eu vi a humanidade? Depois de tudo isso que eu vi o principado falando, milhões de pessoas andando, cada um com um demônio agarrado nele, como se fosse a sombra do nosso corpo. Milhões. Por que que eu falei que desde o nosso levantar, o nosso deitar em várias áreas da nossa vida, ia aumentar tudo enquanto é tipo de iniquidade, de coisas que são reprovadas? Porque essa é a ordem do principado. Mas Jesus já tinha profetizado sobre isso. Que nós seremos odiados, atormentados, muitos irão nos trair, muitos acharão por certo de nos matarem, porque estão andando com o demônio junto com eles. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Aqui continua o sermão profético do nosso Senhor Jesus. Quando, pois, vim a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que tiverem na Judéia fujam para os montes, e os que tiverem sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Porque aqui Jesus fala de acontecimentos ao qual nós teremos que subir, fugir, para nós não sermos pegos. Por que que eu falei que Deus vai tratar como tratou com Sodoma e Gomorra, fogo do céu? Como tratou com o mundo de Noé, água? Por que que eu falei que eu vi a terra trincada? E estão aparecendo buracos misteriosos. Existe atividade vulcânica em movimento embaixo dos nossos pés. Por quê? Os nossos pecados têm subido
as narinas de Deus e tem fedido, está subindo fedendo, da maneira que o Espírito de Deus, ele já está querendo ir embora dessa terra, ele está se afastando. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Isso quer dizer o quê? Que cada dia, cada hora, cada momento, cada acontecimento tem dia e hora marcada por Deus. Por que eu via a humanidade, milhões de pessoas andando com espírito maligno para aumentar a iniquidade? Por que a Bíblia fala aqui? Se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém, nem eu que estou falando, ninguém seria salvo. Meus irmãos, isso é sério. A profecia de Mateus 24, ela está em curso na nossa vida. Mas aqui Jesus antecede, que é o princípio de dores, que ainda não é a vinda dele. Mas isso são princípios, são sinais que o nosso Deus está nos dando. Ele tem usado pessoas para falar. Aí olha o que a palavra diz aqui. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho preditos, quer dizer, Jesus antecedeu os acontecimentos. Eu revelar. É espírito ser expulso. Tudo isso Jesus está falando aqui, farão tão grandes sinais. Mas aonde que eu conheço alguém que é de Deus? Alguém que veio da parte de Deus? É quando esse alguém, ele contesta o pecado. Ele traz o povo à consciência da salvação. Ele não distorce a palavra de Deus em momento algum. E nesse momento que está em jogo é a sua, é a minha, é a salvação de toda a humanidade. Porque muitos estão vendo, estão conseguindo explicar. Você vê que a mídia mentirosa não é de hoje, eles vêm divulgando que vai passar um meteoro pela Terra, que vai passar, esse meteoro nunca passa. Sabe para quê? Para que no dia que cai fogo e enxofre nessa terra, eles terem uma justificativa que foi um meteoro que caiu e perdeu destroço, se desfez nos ares e começou a cair. O ser humano, ele está englobado numa mentira mundial, ao qual o pai da mentira é o diabo. E ele tem usado várias pessoas contra os governos mundiais, estão sob o domínio de principados, sob o domínio de espíritos dominadores. Eu vou falar de algo que o Espírito Santo me deu, uma experiência. Eu estava pregando dentro da igreja e o Espírito Santo me mostrava ali uma família, começava a conversar, eu chamava a atenção. E aquela família ia se aborrecer, falar, então vou embora. E outra família do lado também se aborreceu, eu também vou embora. Naquele exato momento, meu espírito era tirado e levado a um deserto para me entender o que está acontecendo. Cada ação, cada palavra, cada atitude que nos rodeia nesse mundo para atrapalhar, entorpecer o evangelho, são provocadas por espíritos malignos que muitos estão cegos e não conseguem entender o fluxo que existe nesse mundo hoje, duas forças que estão em guerra, o bem
a parte do nosso Deus, e o mal, a parte de Satanás. Essas duas forças estão em guerra 24 horas, 48 horas por dia. O nosso Senhor Jesus livrando aqueles que são teus, e o diabo destruindo aqueles que já foram entregues nas suas mãos. E quantos não estão entendendo o poder dessas duas forças? Acham que o mundo gira em torno de si, engano seu, pastor. O mundo gira em torno do nosso Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E no momento que eu pregava na igreja, aquelas famílias se levantavam, o meu espírito era levado no deserto, eu vi o diabo com 2,50, uma em cada braço, e atirava em mim. Mas saía muito fogo, ele dançava e ria atirando em mim, rindo de mim. E quando eu olhava por detrás de mim, vinha um drone. Quantos viram aquelas baterias antiaéreas que estavam intensificando os mísseis dos palestinos? Estava bloqueando ele nos ares para que não caísse em Israel. Até isso Deus me revelou, permitiu entender. Quando a pessoa fala assim, fulano é um camarada inteligente, porque qualquer coisa que o ser humano tiver na mente que prejudique uma vida, que prejudique o seu irmão, não é inteligência dada por Deus, é influência maligna. Eu vi aquele drone, eu entendi, eu tive 2 discernimentos, aquele drone com poder 6 vezes mais de destruição do que o próprio diabo. Aquele drone também atirava em mim, e eu ali no meio. E o poder de fogo daquele drone. Sabe o que eu entendi? O drone são pessoas que são manipuladas, estão com a vida na mão do diabo para destruir uma vida. Tem o poder 6 vezes mais. E a palavra diz isso, a palavra fala que quando Deus fala com Jeremias, leva à porta do templo, ele fala, olha Jeremias, eles alisam, engordam e até ultrapassam os feitos dos malignos. Desde o princípio do mundo até o dia de hoje, isso tem acontecido. E naquele exato momento eu entendia que aquela bateria antiaérea que Israel tem para poder bloquear os mísseis dos palestinos nos ares, aquilo ali foi algo que o próprio diabo ensinou à humanidade, o poder de destruição. Aquilo ali não foi Deus. E eu entendi também que uma pessoa dentro da igreja, para atrapalhar a vida do pastor, para derrubar um pastor dentro da obra de Deus, ela também tem o poder 6 vezes mais do que o próprio diabo para derrubar a vida de um pastor e de uma missionária. Aí depois o meu espírito foi trago de volta. Eu vi um amigo meu falar assim, aí, vamos ali comigo. Eu ia, quando eu chegava lá, falava, vamos fazer um serviço aqui. Nós chegava na casa de uma dona, e lá tinha 3 meninas solteiras. E ele falava comigo, só espera aí que eu vou buscar uma ferramenta. E quando ele falava isso comigo, eu aguardava ele, a menina começava a falar pornografia. Aquela pornografia começava a tomar a minha mente. E foi me bloqueando, tomando a minha mente. E naquele exato momento, ela falava, tu não quer, mas eu não quero, mas tu quer. Eu não quero, mas se tu quer, tá tudo bem. E começava a caminhar comigo. E por detrás do meu ouvido, eu escutava assim, todo homem tem uma pereba. Você sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? Pereba? Isso é um palavreado usado lá no inferno, ao qual os demônios têm, que eles batem, aonde o homem existe uma fraqueza nele. Vamos lá, se você tem um machucado, uma pereba, como foi falado, se você ir ali com a pontinha da unha devagarinho, não vai chegar uma hora que a casca sai e começa a sangrar? Foi exatamente o que eu escutei quando aquela menina falou, eu não quero, mas tu quer, tá tudo bem. E começou a me levar, e eu escutei aquela voz por trás da minha cabeça, aquela menina sendo usada pelo diabo.
E quando ela começava a me levar, eu falava, está repreendido em nome de Jesus. Tudo aquilo se desfazia. Eu era levado de novo ao mesmo lugar. E eu vi o diabo de novo com 2,50 atirando em mim, dançando e rindo para minha cara. E quando eu olhava, eu vi o drone vindo de novo, com poder de fogo 6 vezes mais do que o daquele demônio que estava com 2 armas na mão. E eu entendi que uma pessoa contra a vida de um pastor para derrubar ele tem o poder 6 vezes maior do que o próprio espírito maligno para nos derrubar. Porque a própria Bíblia fala que a carne ela é fraca, mas o espírito ele está pronto. Aí se você for em Zacarias 13, 7, a Bíblia fala assim, ó, levanta-te, ó espada, contra o meu companheiro, contra o meu cooperador. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas voltarei a minha mão para os pequeninos. Aí o próprio Jesus, ele também já falou sobre isso. O próprio Jesus em Marcos 14, 17, ele falou, então Jesus lhes advertiu, todos vão me abandonar, mas está escrito de mim, ferirei o pastor e as ovelhas serão o que? Dispersas. Então todo homem que Jesus Cristo levantou nessa terra, existe um ataque, um confronto demoníaco, 24 horas por dia, contra a vida do pastor, contra a vida daquele que leva o evangelho e traz uma pessoa à convenção dos seus pecados. Então eu estou aqui fazendo exatamente da maneira que o Espírito Santo me revelou e falou comigo, tudo que eu te revelar, você mostra que está escrito, porque muitos têm pregado, muitos têm falado, mas não prova nas escrituras. E a teologia também não ensina isto. A teologia não ensina. Então a própria Bíblia diz que Deus ele ia trazer pastores segundo a vontade do seu coração. Aí eu lembro que eu estava aqui em casa, eu ia trabalhar em Arraial do Cabo, o Espírito Santo foi, um dia antes me revelou, eu vi um espírito subindo do inferno e ali aquele demônio tinha uma unha desse tamanho, comprida. Hoje ela está muito sendo usada e hoje, vigia, minhas irmãs, com o que você está usando, porque isso é do diabo, hein? Uma unha comprida e eu via que ela subia, aquela menina do inferno, aquele demônio na forma de uma menina, e quando eu ia de moto ele pulava nas minhas costas. Toda pessoa que Deus tira a mão dele e que ele sofre um acidente de moto, morre sem Jesus, ali esse demônio já pulou nele ali, ele já viu ele, já carregou a alma dele direto para o inferno. Umas unhas redondas, compridas, desse tamanho assim, ó, estão usando muito aí hoje. Quantas pessoas não têm crido nas coisas que o Espírito Santo tem revelado, e quando vê aquilo que Jesus falou aqui, ó, no sermão profético, Mateus 24, 15. Olha o que a Bíblia diz. Quando, pois, verdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Amém, igreja? Então isso quer dizer o quê? Que vai vir algo que vai destruir essa terra por causa dos nossos próprios pecados. Porque Deus não criou o homem para ser destruído. Aí eu queria falar um outro espírito que Deus me mostrou. Os ataques às pessoas no mundo serão frequentes. Eu vi subir um espírito do mundo com a mão assim para trás, armada, como se fosse para brigar com alguém. Aquele espírito assim, paralisado. E de repente o Espírito de Deus foi e me deu discernimento daquilo. Aquilo é um espírito que sobe do inferno, entra nas pessoas, do nada a pessoa difere um soco na outra. E o diabo já separa mais 4 espíritos, a turma do deixa disso, a famosa turma. Não, deixa disso, ó, o cara é doente, é isso e aquilo, não. Tudo uma estratégia do diabo. Ó, não machuca ele não, que ele é doente, ó, não faz isso com ele não.
para você ver que o mundo espiritual é tão complexo, ele abrange todas as áreas da nossa vida e muitos não estão conseguindo entender o que está acontecendo no mundo, estão cegos, porque a própria Bíblia fala. Olha o que Paulo escreve aqui, ó, em Efésios. Olha o que Paulo escreve aqui, ó, Efésios, a igreja de Éfeso, 5. Olha só, a igreja de Éfeso, 5, 4, não, perdão, Efésios 5, vamos lá, começando de Efésios 5, capítulo 5, ó. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Isso quer dizer o quê? As atitudes, as práticas, o que Jesus Cristo falava era agradável a Deus. Agora vamos lá. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes em ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo era treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque eles fazem em oculto, até que dizem, é top. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz, desperta tu que dorme, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede, prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriaguei com vinho de que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Você vê que Paulo, ele já fala das obras infrutuosas. É algo que não tem frutos diante de Deus. Você não vai ter nada para apresentar diante de Deus, segundo as obras ao qual eu aqui falei. Porque a Bíblia falou que aqui, que as trevas muitos fazem oculto, mas a luz tudo manifestará. Então isso quer dizer, por que eu vi o principado? Dando ódio, para aumentar tudo, vaidade, tudo que tu imaginar, roupa curta, sensualidade, nudez, homossexualismo, lesbianismo, tudo que tu imaginar. Por que Jesus falou de falsos profetas, de falsos cristos? Que nós seríamos odiados. Você vê que todos esses espíritos, até quem não fala a verdade, quem prega outro evangelho dentro da igreja, ele faz parte das obras infrutuosas das trevas. Por que eu vi aquelas correndo, aquelas sombras no formato humano correr e ficar em incontinência, como se fosse soldados, para ouvir o principado da ordem, para fazer tudo isso. Mas olha o que a Bíblia fala aqui, ó, em Mateus 24. Mateus 24 fala acerca disso. Eu orei um tempão para me entender essa palavra aqui acerca
dessa passagem aqui, ó. Eu orei um tempão, ó, para me entender, e hoje Deus me revelou em vários sentidos para me poder entender. Por isso que o nome desse vídeo vai ser a revelação da reunião do principado. As obras infrutuosas das trevas. Amém? Olha o que a palavra diz aqui, ó. Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Sabe por causa de que quer dizer o cadáver? Paulo não falou lá na igreja de Éfeso? Desperta tu que dorme, levanta entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Por que Jesus termina ali falando que aonde tiver o cadáver estarão as águias? Mortos. Quer dizer, todos aqueles que estão mortos espiritualmente. Porque a morte primeiro se começa espiritualmente. Depois vem a segunda morte. A Bíblia fala que ao homem está sujeito a morrer uma só vez. E depois segue-se ao juízo. Essa é a segunda morte. Morrer uma só vez é aqui nessa terra. Por isso que Paulo fala assim, desperta tu que dorme, porque está dormindo. Levanta dentre os mortos. E Jesus fala, onde estiver o cadáver, ali estarão as águias. Isso quer dizer o quê? Por que é cadáver? Representa pecado, algo que fede, que cheira. A águia, ela não come, não se alimenta dessas coisas. Então são tudo práticas. Do mesmo jeito que eu vi o principado dando ordem para os demônios, para os espíritos dominadores aumentar na face da terra, fazer as pessoas acreditar em outras religiões para não enxergar o Evangelho de Jesus Cristo, são práticas que são consideradas como pessoas mortas, pecado, como algo podre, algo que fede diante de Deus. Então você vê que a palavra, a revelação que Deus me deu e a palavra que eu leio, eu sempre explico, comparando elas, para que vocês possam entender que Jesus Cristo, ele está voltando e que Deus, ele vai tratar com essa terra. Não é, você pode até, eu não acredito, você não precisa, porque não depende nem de mim nem de você. O que depende de mim e de você é crer, porque isso vai ser benéfico para a nossa alma. Mas se você falar, eu não acredito, o mundo sempre sofreu transformações, engano teu. Muitos dos homens que explicou através de estudo humano, hoje eles estão queimando no fogo do inferno, pedindo uma chance para que um dia Jesus pudesse deixar eles voltar à terra para fazer diferente, mas o tempo deles acabou. Porque a própria Bíblia diz ali, onde estará o cadáver, estarão as águias. E Paulo falou, desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos, porque os mortos serão milhões e milhões. A própria Bíblia diz que todo aquele que crê e se batizar será salvo, mas os que não crê já estão condenados. São palavras do nosso Senhor Jesus. Então não depende da minha razão humana para as coisas de Deus, não vai impedir das coisas de Deus se cumprir nessa terra. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar grandemente. Amém? E que o seu domingo ele possa ser abençoado e que você que está ouvindo e vai ver esse vídeo, você possa se arrepender dos seus pecados e começar a andar em comunhão com Deus, porque Deus não criou o homem para ser destruído. A destruição, esses dias eu estava vendo um vídeo aqui, eu vendo, muitos falam que a natureza humana, onde o leão come outro bicho, eu estava olhando aquilo, eu estava imaginando,
como Deus sente no seu coração a sua criação, ao qual ele criou para a vida eterna, aonde a Bíblia fala que no princípio Deus criou os animais, criou a terra e tudo que há nela, e ali criou o homem para cuidar da terra. E o leão não precisava comer outro bicho, não existia canibalismo, mas tudo isso entrou, a terra se tornou maldita através do pecado, aonde Eva tocou no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir dali, o paraíso foi tirado da terra, está abaixo do trono de Deus, e a terra foi amaldiçoada, e a partir dali o homem começou a morrer, e tudo que nós vemos hoje é o curso da vida, porque a palavra de Deus, nós nascemos, crescemos, frutificamos, multiplicamos, envelhecemos e morremos. Esse é o curso. Olha o cabelinho branco. Para que eu vou pintar? Mexer no curso que Deus falou sobre a terra. Amém? Fica com Deus e que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.